Boa noite a todos, aqui é o Pai Leonardo Ogum, no canal Falando de Umbanda. Pessoal, eu quero trazer para vocês alguns assuntos que eu tenho visto muito, principalmente que as pessoas me marcam em vídeos da internet e de verdade, eu já bloqueei tanto canal de pai de santo que fala água que eu não sei mais o que eu faço, de verdade. Porque é piada, é brincadeira, é trazendo informação que não agrega em nada. Esses dias eu vi um pai de santo falando que a Umbanda é discriminada por causa da quantidade de pessoas de relação homoafetiva, ou LGBTQIA. Eu não sei essa legenda toda, tá, gente? É uma legenda muito grande, eu não decorei. Então vamos lá. Por que a Umbanda e o Candomblé são religiões que são tão discriminadas? É por causa disso? Não. Vocês querem a verdade? A Umbanda e o Candomblé são dessa forma por racismo. Dói, mas é racismo. Por quê? A religião católica nasceu dos romanos. Quem criou o catolicismo foram os romanos. Se não me falha a memória, foi o imperador Constantino. Ele criou a Umbanda. Oh, perdão, ele criou o catolicismo. Depois nós tivemos alemães, irlandeses, que criaram as religiões protestantes, que aqui no Brasil muitos são chamados como evangélicos. Porque foram criados em protesto contra a Igreja Católica, que era o clero onde dominava o mundo na época. E quando a Umbanda nasceu, primeiro nós tivemos o Candomblé. Só que assim, nós tínhamos antes, quais eram as religiões que eram formadas e reconhecidas? Era o judaísmo, o muçulmano e o catolicismo. Depois os protestantes e o budismo. Mas todas elas são religiões de pessoas brancas, fundadas por brancos. Como que surgiu o Candomblé no Brasil e posteriormente a, a Umbanda? O Candomblé, quando veio, na África existiam regiões ou nações. E cada nação tinha o seu culto. Por isso, culto de nações. Esses cultos de nação, quando vieram ao Brasil junto com os escravos, foi o Congo, Gueto, Jeje, Nagô, Angola e uma infinidade. Então, vieram e os negros não podiam nem ter a sua fé. Não podiam profetizar a sua fé. Por quê? Para que eu pudesse ter a minha fé, eu tinha que fazer o que o homem branco mandava. E isso gerou muita discussão. Tanto que aí foi onde surgiu o Santo Pauoco, que muita gente acha que era só por causa do tráfico, mas não era. Eles pegavam imagens da Igreja Católica, abriam um buraco embaixo e colocavam uma pedra, um elemento que voltasse ao seu orixá, a sua força ancestral. Que era como eles podiam ter a sua fé. Porque se o homem branco pegasse uma imagem de Ogum, uma imagem de Oxalá, uma imagem. Quebrava e eles apanhavam. Então, isso foi a criação do Candomblé. Posteriormente, a Umbanda, quando foi criada, ela também foi. Teve o culto aos orixás. Como os orixás são negros, são africanos, isso fez com que as pessoas meio que se deparassem com isso e dissessem: ah, mas vamos lá, poxa, o orixá é negro, não bate com a nossa fé. Não bate com a sua fé, meu amigo, bate com a fé do outro. Então, o grande problema que nós temos, Umbanda, Candomblé, é o racismo. Aí o que me dói é você ver muito pai de santo falando coisas assim, sabe, que realmente, pra mim, vira um entrave que eu não sei por que os caras falam certas coisas. Essa semana eu vi assim, na minha casa, eu, eu não faço mais as obrigações das sete linhas da Umbanda. Eu acho que não existe a necessidade de tudo isso completo.
Então o que eu faço? É a obrigação de Oxalá, quando a pessoa entra na casa, entrega para Exu Pombogira. Depois, toda vez que tem uma festa de um orixá, você pode fazer uma oferenda e montar a guia daquele orixá. Ponto. Aí veio um dito pai de santo, não sei nem se ele é pai de santo, se não é, falando que nós trabalhamos com seres de consciência cósmica e esses seres são elevadíssimos e não se faz oferta para eles como se fazia na Grécia Antiga, como se fazia em Roma, como se fazia os celtas e por aí vai. Gente, o que nós fazemos não são oferendas em troca de alguma coisa. Normalmente, uma entrega para Exu Pombogira, ele é feito como uma parte do vínculo energético para trazer a sua entidade mais próxima de você. Quando se faz uma obrigação de Oxalá, você está fazendo o princípio da Umbanda. Porque Oxalá é o pai de praticamente todos. Porque acima de Oxalá só o Lorum. Então, isso é uma coisa que, sabe, aí você vê o cara falando uma coisa dessa. Quando eu olhei aquilo, de verdade, meu estômago virou. Eu falei, não é possível, gente, que as pessoas ainda enfrentam as coisas dessa forma. Ah, mas ele fala isso por causa do sacrifício. Umbanda não faz sacrifício, tá? A Umbanda clássica, não tem sacrifício de animal. Ponto. Quem faz sacrifício de animal é o candomblé devido ao culto de nação. Ah, mas eu já fui em casa, terreiro de Umbanda que faz sacrifício. Não é uma Umbanda pura, não é uma Umbanda branca. Existem várias vertentes da Umbanda, tá certo? Então, não vamos confundir. Ah, mas eu vi pai de santo falando que médium bom é médium que entra no terreiro já sabendo trabalhar. Gente, vamos lá. Isso é outra coisa. O médium vai entrar no terreiro. Eu tenho dois médiums, idades próximas, entraram juntos no terreiro, na mesma gira. Só que esse médium, ele tem um preparo espiritual maior que esse médium. Então, a Marinha tem uma força diferente do Joãozinho. Ah, mas e aí? Então, a evolução dela vai ser maior que do outro, ou vice-versa. Ah, então, se tem evolução diferente é porque um não devia estar lá. Não, gente. Não. Isso não deve gerar inveja. Isso não deve gerar, sabe, nada do tipo. Pensa na sua evolução. Cada um tem um tempo de evolução diferente. Isso é o bonito da espiritualidade. A espiritualidade ela não é igual para todos. Cada um tem o seu tempo de evolução, cada um tem o seu tempo de trabalho, cada um tem a sua forma de evoluir. Imagina se todos fossem iguais. Nossa, que coisa ridícula que ia ser. Não ia ter identidade. Todo mundo igual. Então, são coisas que nós temos que pensar um pouco mais e evitar esse tipo de desgaste. Ah, mas eu acho que se fulano está incorporando e eu não, ele está mistificando. Aí entra mais um preconceito. Eu acabei de falar do preconceito. Nós temos um outro preconceito, que é o preconceito do irmão com o outro, de não conseguir admitir que a forma que o outro está trabalhando melhor que ele é porque o outro está mais preparado que ele. Tudo na Umbanda tem um tempo. Você tem um tempo para ser um pai pequeno, você tem um tempo para ser confirmado, você tem um tempo para ser babalao orixá. E mesmo assim, você pode passar a sua vida inteirinha dentro de um terreiro e nunca ser coroado como um pai pequeno. Você pode, de repente, devido ao seu tipo de incorporação, você demorar muito para ser confirmado, enquanto o outro vai ser confirmado mais rápido. Ah, mas por que isso acontece? Evolução espiritual. E um pai pequeno, uma balorixá, existem fatores para que uma pessoa seja coroada. Depois, se vocês quiserem saber um pouco mais disso, peçam e eu monto um vídeo falando o que é necessário para uma confirmação, o
que é necessário para ser coroado pai pequeno, que é necessário para ser coroado o Babalorixá. Tá certo? É só eu monto esse vídeo, não tem problema. Mas assim, vocês estão vendo como a discriminação, ela nasce porque é uma religião de origem afro. Depois ela cresce porque um irmão de fé quer ser mais que o outro. Porque um tem que ter mais que o outro. Gente, são coisas que não podem existir na religião. Se você está vendo que o seu irmão de fé está sendo um pouco mais rápido a evolução do que você, primeiro, se você tiver medo, vai ser difícil você conseguir evoluir espiritualmente. Enquanto você não tirar o medo, você não consegue. Depois, tirou o medo, você precisa do quê? De colocar a sua cabeça no lugar e se entregar de verdade. E confiar nas suas entidades. Você só consegue andar quando você confia na sua entidade. Quando você não confia na sua entidade, você não vai pra frente. E assim, mas eu confio na entidade do pai. Tá errado. Por que você confia na minha entidade e não confia na sua? A entidade não te acompanha o tempo todo. Quem acompanha você é a sua entidade. Confia nela. Então, queria deixar esse recado para vocês sobre coisas que acontecem e nós temos que tentar evitar. Tá certo? Então, uma boa noite a todos. Que o Pai Oxalá abençoe. Curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal. Vamos ajudar que a gente possa continuar propagando esse conhecimento. Boa noite.